A crise na Venezuela chegou hoje a seu ponto de tensão máxima, com a decisão da Rússia de negar-se a atender ao ultimato do presidente Trump dos Estados Unidos. O Trump falou algo assim: Russia has to get out. a Rússia tem que sair da Venezuela, tem que ir embora, disse Donald Trump. E ele se referia àqueles 100 soldados que teriam desembarcado na Venezuela, juntamente com um carregamento de 35 toneladas, vindo em outro avião. Agora vejamos a resposta do presidente Putin, através de sua porta-voz, a Maria Zarayova. Ничего не нарушала. Não violamos nada, nem acordos internacionais, Ни международных договоренностей, ни внутреннего законодательства nem a legislação interna da Venezuela. Венесуэлы. Россия не меняет A Rússia não muda o equilíbrio de poder na баланс região сил в регионе. Россия никому e não ameaça ninguém. не угрожает, в отличие A diferença de certos cidadãos de Washington от граждан в Вашингтоне. Я хотела бы совершить небольшой E aí ela faz uma breve digressão histórica para dizer экскурс в историю и напомнить, что в Древнем e recordar que na antiga Roma Риме на управление провинциями se nomeavam procônsules para governar as províncias. назначались проконсулы. Ни Россия, ни Венесуэла провинциями Соединенных Штатов E nem a Rússia, nem a Venezuela são províncias dos Estados Unidos. A provocadora resposta da Rússia ao Trump veio acompanhada de uma decisão de Maduro de mandar caçar o mandato do presidente interino Juan Guaidó, que na realidade é um mandato que não existe, mas caçou o mandato de deputado federal e de presidente da Assembleia Legislativa, que se encontra em desacato, e isto ocorre numa Venezuela praticamente às escuras, pois desde segunda-feira, quando houve o último atentado às instalações elétricas, as principais centrais da Venezuela, que o governo Maduro diz partir dos Estados Unidos, o país praticamente parou. Os dias de trabalho foram suspensos, assim como as aulas escolares. E, enquanto isso também, a Venezuela, Caracas, a capital daquele país, está toda cercada de mísseis S-300. Os mesmos mísseis que viraram os ventos lá na Síria, quando, depois que chegou naquele país, a Rússia mudou o rumo da guerra. En medio de una tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el gobierno venezolano desplegó una batería de misiles S-300 en los alrededores de Caracas, capital venezolana. De acuerdo con el operador israelí de satélites comerciales ImageSat International ICI, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela FAN desplegó una batería de misiles de fabricación rusa S-300, la cual entró en operaciones en la base aérea Capitán Manuel Ríos, situada en el estado Guárico, en el norte del país bolivariano, luego de una serie de ensayos realizados en febrero de 2019. El despliegue de estos sistemas de defensa, probablemente, está relacionado con los preparativos del gobierno chavista presidido por Nicolás Maduro para responder ante una eventual invasión militar por parte de Estados Unidos y sus aliados. Los sistemas S-300 en Venezuela se presentan como el escudo antimisiles más avanzado de toda América Latina y en la región no tienen comparación alguna.
El despliegue de estas armas rusas en Venezuela ha ocurrido en un momento en que la tensión política entre Caracas y Washington se ha intensificado desde el pasado 23 de enero, cuando el líder opositor, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional venezolana declarada en desacato en 2016 y controlada por la oposición, se autoproclamó presidente interino del país, y de inmediato, el gobierno de Estados Unidos lo reconoció, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que todas las opciones estaban sobre la mesa para apoyar a los golpistas. São também os mesmos mísseis que Maduro colocou na fronteira com Roraima, quando o presidente Bolsonaro ameaçou enviar através daquele local a chamada ajuda humanitária para o país vizinho. Trata-se de uma situação que nos faz lembrar aquela crise dos mísseis de 1961, quando o mundo estava à beira de um ataque atômico entre a Rússia e os Estados Unidos. Só que aqui não se trata de envolver nenhum instrumento atômico ou nuclear. Muito pelo contrário. As guerras são de palavras, de ameaças, ou, se quiserem, de chantagens.